Povo de Deus, boa noite. Você está feliz? Que bom que você está feliz. Que bom que você está na casa de Deus. Que bom que a gente está mais uma noite para estudar a palavra de Deus. Você que está nos acompanhando aí na internet, seja muito bem-vindo também. Que o Senhor fale contigo de maneira poderosa essa noite, através da palavra dele que vai ser aberta. Eu tenho conversado com muita gente aí no campus e eu estou muito feliz, eu estou repetindo isso aqui, mas é porque é verdade estar aqui com vocês. Mas eu quero saber, até hoje, quem já decorou aí os personagens que eu falei até agora, até ontem. Está fácil ainda, foram só 2 dias, né? Sábado foi sobre... João. Ontem sobre... Pedro. E hoje nós vamos falar de um outro personagem, que é José, está em Gênesis capítulo 37. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. E o Senhor vai falar conosco essa noite. Gênesis capítulo 37. Estou vendo aqui meu pastor Gondinho, meu professor. Olha que privilégio, pastor, que honra falar e ter o senhor aqui. Que bênção. Rosinha, esse casal foi bênção na minha vida aí durante o período. Pastor Jolivet está por aqui também, que eu já vi ele, já o cumprimentei. Uma alegria estar com esses pastores que eu tanto admiro. Querido, pastor Hassani mencionou, se você tem o desejo de entregar o coração a Jesus e ser batizado, procura a gente, me procura também essa semana aí. Eu vou ficar tão feliz de ter você decidindo durante essa semana, entregando a vida a Jesus através do batismo. E às vezes a gente acha que não, que a gente não está apto, eu sou um desqualificado, lembra do tema de ontem? Mas não, Cristo te qualifica, então entrega tudo para Ele, abra seu coração, entrega para Jesus e vem nascer de novo, deixa que essa semana fique marcada na sua vida também. Vamos para a Bíblia então, Gênesis capítulo 37, versículo 2, que diz assim: eis a história de Jacó, ponto final, porque daí para trás já acabou a história. E o verso continua dizendo: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Dá uma pausa aí. A história de José é uma história longa, ela vai praticamente até o final do livro. Então eu suponho que a maioria aqui conhece alguma coisa da história de José. A história de José fala de um jovem com 17 anos, ou melhor, antes dos 17 ele já era fiel, mas que passa a ser narrada dos 17, olha aqui para mim, uma linha do tempo, 17, e a Bíblia diz que José foi fiel por toda a sua vida, mas dos 17 aos 30 é quando a Bíblia narra a história de José. Quem é bom de matemática? 17 aos 30, quanto tempo? 13. Então, dos 17 aos 30, a Bíblia diz que José foi fiel, repete comigo, fiel. José foi fiel durante 13 anos, só que José viveu até os 110, ou seja, ele foi fiel 13 anos, agora faz as contas, dos 30 aos 110, 80. Ele foi 80 anos colhendo os frutos da fidelidade. Então olha aqui para mim, a Bíblia diz o seguinte, o Senhor diz o seguinte, que a fidelidade compensa também nessa vida. A Bíblia diz que é uma matemática, você é fiel hoje e daqui a pouco você vai colher os frutos da sua fidelidade. Mas pastor, não é fácil, eu sei. A gente vive num mundo onde a moda é ser infiel. Só que eu quero te dizer, a mensagem dessa noite é o seguinte, que a fidelidade pode te trazer problema hoje. Por que problema? Porque a gente se priva de muita coisa. Só que vai te trazer alegria a longo prazo. Porém, a infidelidade, ao contrário, te traz facilidade hoje, é muito bacana. Mas a longo prazo você vai colher os frutos da infidelidade. A gente vive num mundo infiel. Esses dias eu queria vender um carro que estava muito rodado e tal, e eu ficava chorando para todo mundo, ninguém quer comprar, o pessoal quer comprar e quer pagar lá embaixo o valor, não quer dar o valor que eu estou cobrando. Aí alguém virou para mim e falou assim, está chorando por quê?
Tem um rapaz ali na esquina. Se você levar o carro lá para ele, você paga lá uns R$100. Sabe o que ele faz? Ele volta a quilometragem. E aí você vende, você ganha uns 5.000 a mais. Aí eu falei, mas é sério, mas não pode isso. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas todo mundo faz. Já viu que é igual aquele mesmo, né? Qual que é o seu nome? Satanás. Aí você fica tentado não. Por quê? Porque a moda lá fora é ser infiel, mas não significa que você tem que ser infiel também, está entendendo? Então a Bíblia diz que José foi fiel. E hoje, eu quero que você saia daqui decidido a ser fiel em algumas áreas que José também foi fiel. Beleza? Área número 1. Aí eu separei um verso de cada área para representar essa área que eu quero que você seja fiel. Capítulo 37, pega a tua Bíblia aí, deixa ela sempre aberta. Versículo 34. No final me lembra da curiosidade bíblica da noite, tá? Que é sobre a túnica. Mas 34 diz assim, ó. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Até aí. A Bíblia diz que José era querido por seu pai. Sabe por quê? Porque ele era um menino fiel dentro de casa. A primeira área que José foi fiel foi aonde? Dentro de casa. Ai, pastor, eu quero ser fiel a Deus. Sabe onde você começa? Com a sua família. Mesmo você morando longe dela. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para você pensar. Você é uma pessoa querida na sua casa? O pessoal lá gosta de você? Fica com saudade, ô meu filho. Quando você chega lá nas férias, sei lá, o pessoal fala assim, que bom está chegando. Ou fala assim, ai meu Deus do céu, está chegando aí, né? Quando você sai para trabalhar, se você é da comunidade, o pessoal olha para o relógio e fala, oh meu Deus, daqui a pouco chega. Como é que... Eu encontrei um cara outro dia que nem o cachorro dele gostava dele, já viu gente assim? Sério, o cachorro rosnava para ele. Falei, cara ruim, né? Até para o cachorro. Então, se você quer ser fiel, começa dentro da tua casa. Ai, pastor, mas eu não sou uma pessoa que fui criada assim com muito carinho dentro de casa, meus pais. Deixa eu te falar, começa você, porque o evangelho chegou em você, ou está chegando em você hoje. Começa. Meus pais, devem até estar assistindo, são muito carinhosos e sempre foram muito carinhosos. Mas eu lembro que uma vez, minha mãe chamou, meu pai não era da igreja, e assim, meu pai sempre foi muito carinhoso, mas não tinha aquele costume de falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, esse negócio. É a cultura da família dele. Aí um dia ela estava lendo a meditação, e era a próxima semana do Dia dos Pais. E a meditação dizia assim, agora vá até o seu pai e diga, eu te amo. E eu levantei e falei, pai, te amo. E ele fez assim, eu também te amo, meu filho. Ele desarmou. E hoje, meu pai é querido, eu falo, te amo, pai, e ele fala, normal. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez você fale assim, ai pastor, eu não tenho essa liberdade na minha família. Começa você, seja você a mudança. Quanto tempo você, moça, não fala eu te amo para o teu pai, para a tua mãe? Você é rapaz. Você não sabe o valor que isso tem. Então, por que você não começa hoje? Depois manda um WhatsApp, faz uma ligação. Demonstra, seja alguém querido, seja fiel dentro da tua casa. Às vezes a gente quer ganhar o mundo. Ah, eu quero ser missionário, porque esse é um colégio, uma instituição que nos inspira para a missão. Mas e na tua casa? Já começou por lá? Seja fiel como José, primeira área. Dentro de... Segunda área, capítulo 39. Olha aí. Capítulo 39, versículo 9. Diz assim, ó. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade, ó, e pecaria contra meu Deus? Você sabe para quem que ele falou isso, né? Para quem? Para a mulher do patrão, do Potifar. Por quê? Porque ela estava dando em cima dele. Aí ele diz assim, ó, como é que eu vou fazer essa maldade, número 1, e ainda pecar contra Deus? Sabe qual foi a segunda área que José foi fiel? Primeira, onde? Dentro de casa. Segundo, repete comigo, vida sexual. José foi fiel na vida sexual. E deixa eu te falar uma coisa, eu trabalho com jovem há alguns anos. Se tem uma área
que o diabo trabalha na vida do jovem, na vida sexual. Na verdade, não só do jovem, tá? Todo mundo que está aqui, inclusive eu, ou já foi, ou está sendo, ou será tentado nessa área. Todo mundo aqui. Só que o fato disso acontecer não significa que você tem que cair. Esses dias eu li que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. É reportagem, depois você dá um Google. Aí eu, curioso, qual que é o primeiro? A Austrália, eu não sabia, nem sei porquê. Minha cunhada mora lá, eu perguntei. Então, o que foi levado em consideração? Como as pessoas enxergam as relações sexuais, a quantidade de parceiros ao longo da vida e outras coisas mais. Então você vive num país que, de acordo com as pesquisas, é o segundo mais difícil para ser fiel na vida sexual. Mas isso não significa que você tem que cair. Porque você pode estragar um ministério, uma vida, por conta de alguns minutos. Aí, pastor, você não sabe que é difícil. Eu sei que é difícil. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu, quando era garoto, adolescente, entrando na juventude, eu tomei uma decisão. Semana de oração para a gente contar esses testemunhos para te inspirar, né? Tomei uma decisão, que eu queria me guardar até o casamento, que eu queria me casar virgem. E aí, não foi fácil, porque a gente tem vontade, os hormônios, né, como dizem por aí, não se converte na mesma proporção. E eu ali e tal, só que eu comecei a tomar decisões. Eu quero namorar a menina da igreja, a menina cristã, que tem princípios e tal. E eu fui me afastando daquelas meninas da rua, que já estavam iniciando a vida sexual. Aí um belo dia, eu morava numa rua com vários prédios, assim, então tinha muito adolescente, muito jovem na rua. E eu fui me afastando aos poucos, por conta do estilo de vida. Um dia meu pai está chegando do trabalho, as meninas da rua pararam ele e fizeram uma piadinha. Porque não me viam namorando, nem nada. E falaram assim, seu Cícero, seu filho, hein? Aí ele, meu filho o quê? Seu filho não gosta não. Aí ele falou assim, não gosta de quê? Ele não entendeu, né? Vai dizer que você não sabe, ele não é chegado. Eu falei, chegado? Como assim não é chegado? Pai é o último a saber. Aí ele entendeu. E eu estava tranquilo assistindo televisão, não sabia da fofoca, mas estava espalhado na rua. Depois até me liguei, tinha um amigo meu que sempre andava comigo, parou de andar. Fui lembrar depois. Aí meu pai chegou, eu estou lá assistindo televisão, e ele falou assim, ele não sabia como entrar no assunto. Aí ele dizia assim, filho, o que foi, pai? As meninas estão falando na rua lá de você. Aí eu falo, falando o quê, pai? Estão falando lá que você não... Ele não sabia, que você não gosta. Então, não gosta de quê, pai? Estão falando que você não é chegado. Eu falei, chegado em quê, pai? Ele, estão falando que você... Aí ele falou a palavra. Aí eu assustei. Aí eu levantei do sofá e falei assim, não, pai, eu sou chegado sim. Aí ele falou, Eu falei, lógico, sou. Ele, então por que as meninas estão falando? Eu falei, não sei. Essas meninas aí da rua aí, pai, eu não me envolvo com elas não, o senhor sabe que eu vou à igreja, quero namorar a menina da igreja. Aí ele não era da igreja, ele falou assim, então é coisa de igreja? Aí para não render muito, eu falei, pai, é coisa de igreja. Aí ele falou assim, então vamos lá explicar isso para elas. Eu, não, pai, peraí. Não, vamos sim, calça o chinelo. E ele desceu na frente. E ele foi lá e começou a reunir as meninas da rua. Ô, meninas, vem cá. Todo mundo aqui, vem cá, amor, vem cá, fulano. E as meninas tudo sem graça, chegando assim. E eu, não precisa, pai, não, vamos lá, tem que falar. As meninas estão falando de você vai deixar? Eu falei, não, pai. E ele reuniu as meninas. E eu desci do prédio, tudo sem graça. E o que eu faço? As meninas assim, ó. E eu todo sem graça e tal. E ele, vai lá, fala para ela. Falar o quê? Aí eu fiquei parado assim. E falei assim, os meninos, então, eu sou chegado sim, tá? Só que eu tenho outros propósitos. As meninas, tipo, nem aí, tipo... Aí você fala assim, você já passou por isso? Não. Agora pergunta para mim, valeu a pena? Valeu, porque Deus honra seus filhos fiéis. Então seja fiel. É difícil, você não passou por isso, então não vem conversar comigo não sobre dificuldade. Não, eu sei que é difícil. E sabe, liderando jovens, eu já até falei, Senhor, para que isso dá vontade para esses meninos? Podia ser só no dia do casamento, assim, ó. O pastor orou, declara marido e mulher. Aí os hormônios começassem assim.
Mas não, na adolescência já começa. Aí tem que ficar segurando e tal. E um dia eu orei, Senhor, me dá uma palavra para esses meninos. E Deus colocou no meu coração o que eu vou te dizer agora. Ó. Gustavo, diga para o jovem que eu estou dando para ele uma oportunidade de levar algo valioso para o dia do seu casamento. Porque um anel de ouro todo mundo pode comprar. Mas quando você entrega o fruto da tua fidelidade para alguém, é algo muito especial. E Deus está te dando essa oportunidade. Só que eu trabalho com jovens há bastante tempo. E eu sei que quando eu falo desse assunto, alguns ficam tristes. Porque em algum momento talvez falharam nessa área. Então olha aqui para mim, porque Deus tem uma mensagem para você. A palavra de Deus diz assim, que em Cristo tudo se faz novo e as coisas velhas passaram. Então isso significa que quando há o arrependimento sincero, você pode sim erguer tua cabeça, começa de onde você parou e entra para o teu casamento de cabeça erguida e entrega para alguém o fruto da tua fidelidade. Mas seja fiel, porque Deus apaga o passado daquele que se arrepende de verdade. Glória a Deus por isso. Seja fiel nessa área, vale a pena ser fiel. Terceira área que José foi fiel, vamos lá. O tempo ruge, capítulo 39 também, versículo 2. Diz assim, ó. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha a relação desse verso com o verso 21. Que diz assim, ó. O Senhor, porém, era com José, que lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro. Qual que é a relação dos dois versos? O que aparece a frase nos dois aí? O Senhor era com José. Então, o verso 2 era qual o período? Era o período que José foi vendido. Aí a Bíblia diz assim, foi vendido, mas o Senhor era com José. Aí depois, ele foi caluniado na casa do Potifar. Aí a Bíblia diz assim, o Senhor era com José. Ó. Sabe qual que é a terceira área que José foi fiel? Primeira, dentro de. Segunda, vida. Terceira, fiel na provação. Porque as coisas estavam dando erradas, mas aí a Bíblia diz assim, José continuou sendo fiel e o Senhor era com José. Sabe que isso me ensina? Sabe que isso te ensina, moça? Sabe que isso te ensina, rapaz? Que Deus, às vezes, parece estar em silêncio, mas não significa que Ele não esteja em ação. Vou repetir. Às vezes Deus parece que está em silêncio, mas não significa que Ele não está em ação, porque as coisas, José era fiel, e a vida dele parecia que estava andando assim, ó. Só que ele continuou sendo fiel, e a provação depois passou. Aí ele olhou para trás e viu que continuou sendo fiel na prova. Eu não sei se você está vivendo prova. E se está, saiba que a prova vai passar. E quando ela passar, vai ser muito legal você olhar para trás e vai dizer assim, Senhor, obrigado porque eu fui fiel. A prova passou, a prova sempre vai passar. Porém, você não pode deixar que a sua fidelidade passe durante a prova. Seja fiel na provação. Deus às vezes parece estar em silêncio, mas Ele está em ação cuidando do seu futuro. Quarta e penúltima área que José foi fiel. Versículo 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que legal. Quarta área que José foi fiel, fiel nos recursos. Repete aí comigo para decorar, recursos. Dentro de casa, vida sexual, provações e recursos. Mas como assim, pastor? Ele não tinha nem trabalho, ele era ajudante de carcereiro. Olha o emprego dele. Aí a Bíblia diz que o carcereiro falou que a prisão estava prosperando. Olha que legal, está prosperando aqui, hein, José? Como é que uma prisão prospera, gente? O que melhorou? A comida, o banho de sol? A gente não sabe. Mas fato é que quando José colocava a mão, as coisas prosperavam. Sabe por quê? Porque ele não tinha muito, mas o pouco que ele tinha, ele consagrava ao Senhor. E se tem uma pessoa que não tem dinheiro na vida, é o tal do estudante. É tipo um ajudante carcereiro.
Só que a Bíblia está dizendo assim, que mesmo com pouco, seja fiel a Deus nos recursos. Não deixa de devolver a Deus o que é de Deus. Não deixa de abençoar quando você puder. Eu quando era estudante, falava assim, quando eu for rico, eu vou ajudar muita gente. Aí eu descobri que eu não vou ser rico. Aí o que a gente tem que fazer? Com pouco que a gente tem, ajudar com pouco. E não deixar de ser fiel a Deus. Porque, sabe por quê? Porque às vezes Deus olha para alguns e fala assim, coitado, com pouco ele já não é fiel. Se eu der muito, ele vai se perder mais ainda. Então, quando você é fiel, mesmo no pouco, você está dizendo assim, Senhor, não é a escassez nem a fartura que vai me fazer perder a visão que eu tenho do Senhor, nem o meu compromisso com a fidelidade. Então, seja fiel mesmo no pouco. É uma maneira de você dizer para Deus assim, Senhor, eu estou pronto para as tuas bênçãos. E por último, capítulo 41, versículo 14. Quinta e última área que José foi fiel. 41, verso 14. Diz assim, então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar-se a Faraó. Então ele disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Olha a resposta de José. Respondeu José, isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Sabe qual que é a quinta área que José foi fiel? Fiel na vitória. Diz aí, vitória. Por que é na vitória? Porque, 13 anos sofrendo. 13 anos sendo fiel e tudo dando errado. Aí, de repente, de manhã ele era prisioneiro. À tarde ele estava diante de Faraó. Aí alguém disse para ele assim, então você é o José, né? Você é o cara, estou sabendo. Aí é a vitória, chegou. Ele podia ter dito assim, até que enfim me reconheceram, hein? Estou lá um tempão. O que sou agora? Não. Sabe o que ele fala? Não. Eu não sou nada. Sabe quem é? É o Senhor. É Ele que é poderoso. É dele que vem o dom. É dele que vem a bênção. E é dele que virá a revelação. Sabe o que é isso, gente? É gente que não se perde nas bênçãos. Gente que é fiel quando tudo dá certo. E você acha que é fácil? Não. Eu já vi jovem se perder na vitória. Eu já vi jovem, por exemplo, que orava para passar na universidade ou na faculdade, e o curso foi a perdição para ele, as amizades que ele fez. Eu já vi gente que era solteiro, começou a namorar, se perdeu o namoro, que era para ser bênção, foi motivo de derrota. Eu já vi gente que prosperou e ficou avarento. Eu já vi gente que casou e abandonou o compromisso com as coisas da casa de Deus. Então, cuidado, porque tem muita gente, quando relaxa, acaba se esquecendo do Senhor. Seja fiel, e Deus honra aquele que é fiel. Deixa eu contar para você, talvez para ilustrar um pouquinho essa história, por que ela fala muito comigo. Quando eu me formei no ensino médio e quis vir fazer teologia aqui, no IAN. E eu me lembro que eu cheguei a passar no vestibular, só que eu não tive dinheiro para vir. E eu lembro que eu avisei minha igreja, era uma igreja em Belo Horizonte, até de médio, grande porte, assim, na época. E eu avisei, pessoal, estou indo para o colégio, estou indo estudar. O pessoal fez despedida para mim. Cantaram aquela música, ser amigo é para... Só que eu não tive dinheiro para vir. Aí você imagina eu chegando na igreja no outro sábado. E aí, Gustavo, você não foi para o colégio? Eu falei, não fui, não tive dinheiro. Rapaz, nós fizemos despedida para você e tudo. Eu falei, obrigado, mas eu não tive dinheiro. E aquele foi um ano terrível, foi o pior ano da minha juventude. Sabe por quê? Porque algumas coisas aconteceram naquele ano. Eu olhava para os meus amigos e todo mundo estava estudando, fazendo uma faculdade, e eu nem dinheiro para estudar tinha. O pessoal arrumava um emprego, e eu não conseguia um emprego legal, e eu consegui um que eu tinha muita dificuldade lá, e não dava certo. E eu estava solteiro, né? Quando você está solteiro, parece que está todo mundo namorando. Eu falei, poxa, nada dá certo, Senhor. Nada dá certo. E eu teve um dia que eu fui de metrô,
de Contagem, é uma região, é uma cidade grande, Belo Horizonte, até Belo Horizonte. E dava de uma estação a outra 40 minutos. Eu não esqueço desse dia, porque esse dia eu estava tão frustrado com Deus, eu não sei se você já se sentiu assim, que eu chorava, eu ficava assim, o senhor esqueceu de mim, isso não vai dar certo. E eu começava a chorar, e eu estava com vergonha de mim, porque as pessoas entravam, e eu não conseguia parar, que eu ficava limpando assim, meu Deus do céu. Não. Alguém morreu na vida desse menino aí, mas não, era frustração com o Senhor. Senhor, o Senhor esqueceu, o que acontece? Por que eu oro e nada acontece? E aí, o ano foi passando, eu quase desisti do ministério, fiz vestibular, ou me inscrevi para um vestibular em outra coisa. E aí, um amigo que estava aqui me ligou, é pastor hoje, falou, Gustavo, ele foi a voz de Deus para mim. E ele me fez voltar para o rumo. E eu falei, eu vou tentar de novo. Aí eu tentei de novo, aí passei, só que agora eu não contei para ninguém. Aí eu fui comportar para ver se consegui uma grana, consegui um pouquinho, faltava um pouco, minha mãe conseguiu, com um irmão da igreja lá, um cheque, e ela foi pagar. E olha como o diabo, no último dia, foi só um sustinho, mas ela disse assim, ela foi pagar a matrícula, e ela me liga assim, filho, vim pagar aqui a matrícula e entraram 3 assaltantes do ônibus, e roubaram todo mundo. E pediram para abrir bolsa, abre a bolsa, abre o bolso, roubaram um por um, filho, nunca vi isso, um por um, em pleno tarde aqui. Aí eu já estava do outro lado, assim, deu ruim. Ela, roubaram todo mundo de menos eu. Amém, mas a senhora podia ter dito isso no início da ligação. Aí eu paguei, falei amém, aí eu vim para o colégio. Aí, sabe o que aconteceu aqui? Eu comecei a estudar, e aí, pagava a matrícula, estudava, ia para a comportagem, pagava a dívida, a rematrícula. E essa luta que você sabe como é que você vive. Então é a mesma coisa, vivi também. E aí naquela luta, então. E aí, sabe o que aconteceu? Escuta o que eu vou te dizer. A vida da gente vai se ajustando. Então, quando você decide ser fiel na juventude, e por que eu falo isso? Porque a sua vida vai se ajustar. Talvez hoje você está sofrendo, está ansiosa com um tanto de coisa, acha que não vai ser feliz em tal área, acha que não vai dar certo nisso, acha que Deus esqueceu porque sua família está enfrentando uma dificuldade. Calma, essas coisas vão passar. E seja fiel no processo. E eu via que na minha vida as coisas estavam passando. E aí estava dando certo, Deus foi acalmando agora o ministério, né, a futura profissão, e aí foi me dando condições de ir pagando, mesmo com dificuldade. Faltava só uma coisa, aí eu cheguei no 4º ano, faltava só uma coisa. O que era? Uma namorada, né? Porque agora já eram os colegas do seminário que falavam assim, e aí cara, você é chegado? Falei, sou chegado, é porque eu não encontrei ninguém ainda, né? E aí um dia eu estava ali na biblioteca, a biblioteca era ali do lado do antigo Salt, e aí estou lá eu e um amigo, aí de repente chega uma moça bonita, uma morena, eu falei, eu só brinquei, eu falei com vocês essa semana, que eu era muito tímido, eu nunca tinha coragem. Escuta aqui, ó, vamos lá para a dica, eu falei que ia dar umas dicas para os caras aí, né? Eu era o tipo de cara, igual alguns, que só ficava olhando para a moça, só olhando. Aí vi um mais espertão e... Porque tem cara que fica só olhando. Então, tenha coragem, meu filho, que vai passar. E se tomar fora, acontece mesmo. Agora a moça também ajuda, né? Dê sinais mais claros para dar coragem para o rapaz. Isso é importante também, né? E aí, o que aconteceu? Eu só brinquei com o meu colega e falei assim, cara, essa ali é meu número, ó. Aí ele falou assim, eu conheço uma amiga dela. Eu falei, não, fica quieto. Ele, não, só para brincar, eu fica quieto. Aí ele já estava chamando a menina, vem cá, a amiga. Eu, fica quieto, cara, tá com o coração acelerado. Só disso, de tão vergonhoso que eu era para esses negócios. Aí a menina veio, igual 5ª série agora. Tem um amigo meu aí, de olho numa amiga sua, e só eu do lado. Aí ela entrou na brincadeira e falou assim, quem é? Aí ele falou assim, ele... Aí ela saiu na brincadeira e falou, vou contar para ela. Eu falei, não vai não, espera aí. Eu falei, cara, olha o que você fez, eu estou no último ano do curso. A menina vai achar que eu não tenho coragem de chegar nela. Aí ele falou, você não tem mesmo?
Aí eu falei, eu tenho sim. Ele, duvido. Eu falei, então eu vou lá, então, antes da amiga, porque senão vai ficar feio para mim. Eu quero ver, ele, quero ver. E eu nunca tinha feito isso na vida. Aí eu cheguei, e aí quando eu cheguei lá, eu fui andando, falei assim, o que eu vou falar? No caminho eu penso. Quando eu cheguei, eu falei para ela assim, oi? Ela, oi? Aí sabe o que eu falei? Acho que eu tinha visto num filme, sei lá. Falei, e aí, você não lembra de mim, não? Aí ela olhou assim, simpática, não. O que vem depois disso? Também não sei. Aí eu repeti, lembra não, né? Ela falou assim, não. Eu falei, então tá. Eu falei, então tá, meu nome é Gustavo. Ela, é prazer, tá, Sabrina, é prazer. Então tá bom, tá, beleza, tá. Aí eu voltei todo arrasado. Aí o cara, e aí, cara, foi bem? Eu vi que você foi mesmo. Falei, foi bem. Ele, foi horrível, culpa sua. Coloquei a culpa nele, né? Culpa sua, porque estragou, não era a hora ainda. Só que olha como Deus trabalha, né? Quando ela estava voltando para a salinha de estudo, as salinhas de estudo na biblioteca, a amiga estava esperando. Aí a amiga disse assim, ei, tá fazendo sucesso, hein? Ela assim, por quê? Ela disse assim, porque tem um rapaz ali querendo te conhecer. Aí ela disse assim, como é que é esse rapaz? Camisa assim e tal, aí era eu. Aí ela falou assim, ele mesmo se apresentou ali para mim. Aí a amiga disse assim, nossa, como ele é corajoso, hein? Esse cara... Aí, o que aconteceu? O corajoso aqui fez amizade com a moça. E a gente foi se aproximando. Aí ela foi se ajudando, né? Porque viu que o corajoso não era tão corajoso assim, né? Foi dando sinais mais claros. E aí eu tive coragem, fui lá e pedi ela em namoro e ela aceitou. Amém? Aí nós comportamos, nós voltamos para estudar. E no final do ano, eu pedi ela em casamento. Ficamos noivos. Aí eu fui chamado para Minas Gerais e ela foi também. E nós nos casamos no ano seguinte. E hoje nós temos aí 15 anos de casado. 2 filhos lindos, um de 13 e um de 10 anos. Só que eu estou te contando isso por um propósito. Não sei se você pegou o detalhe da história. Alguns talvez pegaram. Qual foi o pior ano da minha vida, da minha juventude, que eu falei? O dia que eu tentei o vestibular e não vim? O dia que faltou dinheiro? O dia que eu não tinha... que eu chorei no metrô 40 minutos, questionando se Deus havia me abandonado? Porque a gente é assim, nos momentos de prova a gente questiona, a gente chora, a gente fala, Senhor, só esqueceu. E talvez eu estou falando para alguém assim essa noite. Eu estava assim. Só que aí, escuta, quando eu conheci a Sabrina, foi no último ano do curso. Aí eu demorei 4 anos para entender que se tudo tivesse dado certo aquele ano, eu teria vindo estudar, teria me formado um ano antes. E a novata seria para outro. Aí eu entendi, escuta agora, que às vezes o não de Deus hoje é para te dar um sim muito melhor lá na frente. Então confia no processo, seja fiel durante o processo. Eu sei que pode ser que está difícil na tua vida, você tem chorado às vezes, tem questionado o Senhor, tem achado que Ele esqueceu porque Ele está em silêncio, mas não significa que Ele não esteja em ação. É um problema de saúde? É um problema emocional, é um problema com a família que está distante, é um problema financeiro. Continua sendo fiel, a prova vai passar e Deus vai se revelar na tua vida, porque Ele abençoa e honra os seus filhos fiéis. Eu não tenho dúvida disso. Lembra da história aqui do José? Lembra da túnica? Eu falei da curiosidade. Lembra a túnica? A gente disse que a túnica era um presentinho, porque José era amado demais por Jacó, tudo bem, só que a túnica representava algo mais. José já era um jovem quando recebeu a túnica, então não era uma blusinha de frio. A túnica representava a primogenitura,
a irmã White ainda diz que essa função do filho mais velho, que não era o caso de José, era Rúben, era como o sacerdote do lar. Então, Jacó, quando escolhe José, ele viu nesse menino características de tamanha fidelidade de ser um sacerdote ali da casa. E também de receber uma bênção da primogenitura, uma porção dobrada da bênção. Tanto é que na distribuição da terra, os filhos de José recebem 2 porções da terra. Sabe o que isso me ensina? Que Deus tem porção dobrada para seus jovens fiéis. Porção dobrada da bênção do Senhor. E hoje, o Senhor está te convidando a renovar os seus votos de fidelidade para com Ele. Ele está dizendo assim: filha, vai passar, mas enquanto não passa, continua sendo fiel. E por isso essa noite, eu quero convidar você a renovar esses votos de fidelidade. Nós vamos ter uma música agora. A Aninha vai cantar, pode vir aqui. E essa música diz que Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom, tão bom. Então, com todo o fôlego que tenho, eu vou declarar e eu vou cantar sobre essa bondade de Deus. Você deseja cantar assim comigo essa noite? Você deseja também dizer: Senhor, Tu és fiel em todo tempo, eu também quero ser fiel a Ti. Se você tem esse desejo no coração e nessa noite quer renovar os seus votos de fidelidade: Senhor, eu tenho falhado, talvez dentro de casa, talvez na vida sexual, em outras áreas, nos recursos, na vitória, mas a partir de hoje eu quero renovar. Ou talvez você está sendo fiel já em todas essas áreas, mas nessa noite você quer dizer: Senhor, eu quero continuar sendo fiel, eu entendi que vale a pena, eu quero renovar os meus votos de fidelidade contigo. Então escuta essa música e eu vou te convidar para, nessa noite, vir terminar comigo aqui em oração. Escuta esse louvor. Vem aí no teu lugar, sai do teu lugar. Tem alguém, o pastor Hassani falou hoje aqui, mas eu não sei se tem alguém que ainda não é batizado e tem sentido o desejo no coração de entregar tudo para Jesus e um dia em breve ser batizado também. Será que tem alguém? Dá um tchauzinho assim para mim. Talvez você está do lado de alguém. Amém. Temos juvenis. Amém. Tem mais alguém desse lado? Amém. Tem mais alguém? Olha aqui. Tem mais alguém desse lado? Que ainda não é batizado, mas tem sentido o coração arder de vontade de entregar. Talvez não vai ser essa semana, mas talvez você queira renovar o seu voto de fidelidade com o Senhor, porque Ele está sendo fiel na tua vida. Deixa eu ver, dá um tchauzinho assim para mim. Tem mais alguém? Amém, amém. Então é o seguinte, todo mundo vai vir aqui à frente, vem junto com o teu amigo, com a tua amiga. Enquanto você renova os seus votos de fidelidade, eu quero orar por vocês essa noite. Escuta esse louvor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Esse é o primeiro. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Vem com teu amigo. De Deus. Porque Ele é fiel. É por isso que você tem que ser fiel. Renova teus votos de fidelidade com o Senhor essa noite. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai.
de Deus. Quero ouvir a igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é bom. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Nós cantaremos, Senhor. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, és fiel. Diga para o Senhor, renova teus votos de fidelidade, porque Ele é fiel. Mesmo na prova nós declaramos, Senhor, mesmo na prova, Senhor, fique sabendo, Pai, da bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória ao Senhor. Eu cantarei da bondade de Deus. Nós declaramos que seremos fiéis a Ti, Pai, porque o Senhor é fiel em todo tempo, e ser fiel a Ti compensa nessa vida, mas muito mais na vida por vir, onde o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós almejamos ouvir isso de Jesus, Pai. Esse é o nosso maior anseio, será a nossa maior recompensa. Mas fique sabendo, Pai, que é muito bom ser fiel ao Senhor aqui nessa terra,
porque o Senhor tem sido mais e mais fiel e temos visto a Tua bondade. Obrigado porque o Senhor está em ação, mesmo quando parece estar em silêncio, o Senhor está trabalhando pelo nosso futuro. E portanto, Pai, acalma o coração dessa moça, que veio aqui essa noite tão aflita e ansiosa, talvez pensando que o Senhor a abandonou. Não, Pai, hoje o Senhor confirmou o Teu chamado para a vida dela. Obrigado porque hoje também o Senhor tirou aquela culpa que essa Tua filha, que esse Teu filho sentiam por conta de erros do passado. O Senhor é fiel até para nos perdoar e nos dar uma nova chance de continuar a nossa caminhada. Que essa acusação nunca mais volte a perseguir essa Tua filha, nem esse Teu filho, Senhor. Vida nova ao Teu lado. Obrigado porque a prova vai passar, e obrigado porque lá na frente nós olharemos para o passado e louvaremos o nome do Senhor, porque o Senhor nos guia exatamente como gostaríamos de ser guiados se pudéssemos ver o fim desde o princípio. Portanto, nós entregamos o nosso coração a Ti essa noite. Ajuda-nos a sermos fiéis, porque é o Senhor que opera o querer e o efetuar. Mas fique sabendo que faremos o máximo, o nosso melhor, para andar na Tua presença. Continue cuidando de nós, nos dando a certeza de que o Senhor vai nos fazer muito felizes e que o Senhor está cuidando do nosso futuro. Louvado seja Teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.